Então, como a Bárbara explicou, se alguém te maltrata, algo dentro de você permite que exista essa interação de atração. Por isso, aquela determinada pessoa te maltratou. E isso ocorre porque ela também tem algo nela que se conecta a você. Então, se não houvesse sintonia entre a pessoa que te maltratou e você, não haveria maltrato. Faz sentido? Consegue entender esse caminho? Então, o programa de hoje será uma dupla feminina, mãe e filha, né? E vamos juntas, né, Bárbara, trazer algumas reflexões sobre física quântica, terapia integrativa e sobre uma consciência que vai fazer você realmente despertar da Matrix. É isso mesmo. Fica conosco que o papo hoje vai muito além da mente, não é, Bárbara? Seja bem-vinda. Muito obrigada, minha mãe. Boa tarde, pessoal. Uma alegria estar com você aqui novamente dividindo esse espaço. Boa tarde a todos os ouvintes. E é isso mesmo. Hoje vamos além das teorias da mente humana para acessar a nossa verdadeira essência, que é a divina. Pois é, vamos conversar sobre um tema instigante e muito revelador. Eu quero trazer aqui para vocês sobre uma consciência que está nos auxiliando muito a expandir ainda mais as nossas mentes, que é a consciência frequencial. E todo esse conhecimento que até hoje a humanidade tem recebido tem somente um propósito, gente: auxiliar os seres humanos a lembrarem de quem realmente são. Então, despertar para a sua verdadeira essência, como disse a Bárbara, essência essa que é divina. Mas como podemos viver aqui na matéria, viver na Matrix, sem perder a conexão com a nossa consciência? Falamos em outro programa, né, sobre a metaconsciência, né? Como manter a consciência além da mente egóica, além da mente do eu que vive aqui na matéria. E isso, gente, é possível se a gente entender como a vida é, como funciona a dinâmica da vida. Tá? Não precisamos brigar com o mundo, não precisamos brigar com a Matrix, mas como podemos viver aqui, transitar nesse mundo de limitações, de forma que possamos acessar a vida que de fato desejamos ter, de forma alegre, leve, próspera, feliz. Então, todos esses conhecimentos estão auxiliando a nossa verdadeira consciência a despertar. Estamos caminhando por caminhos que nos faz lembrar de quem somos de fato. E não podemos esquecer que o planeta Terra, né, o nosso planeta, está passando por uma transformação energética, gente, gigantesca. Estamos caminhando para adentrar a frequência da quinta dimensão. E para entrar na quinta dimensão, precisamos ter a chave dessa frequência. Aí que está o segredo. Então, todos os saberes, todos os conhecimentos que existem se completam. Como eu falei, a base do nosso programa, Mentes Além do Tempo, é sobre física quântica, espiritualidade, ciência, filosofia, neurociência e tantas outras. E todos esses caminhos se encontram, e é no encontro que nasce um espaço poderoso de libertação e cura. Mas afinal, Bárbara, o que é consciência frequencial? Então vamos lá, vamos explicar para o pessoal. A consciência frequencial, mãe, ela parte do princípio de que as nossas crenças moldam a nossa realidade. Até aí, tudo bem, nada de novo do que a gente sempre fala aqui nos programas, nos nossos atendimentos. Mas a grande revelação, pessoal, está justamente na forma extremamente prática e radical dessa ideia, desse conceito. Olha só. Não são apenas as crenças gerais que influenciam as nossas experiências. Aquelas que a gente já sempre fala aqui com vocês, que estão armazenadas na mente inconsciente, tomando a frente ali dos nossos comportamentos, sentimentos, emoções, mas o entendimento de que cada microexperiência que você vive nada mais é do que o reflexo direto e imediato da sua crença ativa naquele exato instante. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais prático. Um sorvete que pode te deixar com dor de garganta. E muita atenção aqui para a palavra
que especialmente a gente deve se atentar ao pode deixar com dor de garganta. Não o sorvete não necessariamente vai fazer com que você fique com dor de garganta. Isso vai depender, na verdade, da vibração que você está sustentando na hora de tomar aquele sorvete. Então, olha só, a realidade aqui, ela não é algo fixo, mas um espelho instantâneo da vibração frequencial que você emite no momento em que toma o sorvete. Então, a crença, né, mãe, nada mais é do que aquilo que você tem definido e aquilo que você entende que é real, verdade, imutável. Se uma verdade para você se manifesta de alguma forma na sua vida, então é essa vida que você vai viver como um reflexo direto daquilo que você acredita ser verdade. E isso é muito interessante porque na psicanálise também falamos sobre como o inconsciente organiza a nossa percepção do mundo. E muitas vezes padrões de repetição ou dificuldades que vivemos vêm de crenças enraizadas lá atrás, geralmente sem que a gente perceba, né? A gente não reconhece essas crenças. Então, no exemplo da Bárbara, a pessoa pode ter crescido, ouvido que tomar sorvete dá dor de garganta. Uhum. E assim como a consciência frequencial, nós falamos de conteúdos inconscientes que precisam ser reconhecidos para que possam ser transformados, e isso é acessado também pela psicanálise, o inconsciente fala o tempo todo, mas nós só escutamos quando nos damos espaço para sentir. Então, podemos fazer uma analogia muito interessante aqui com a figura de um espelho. A nossa vida, gente, é literalmente um reflexo da nossa mente. Um reflexo dos nossos pensamentos. Então, por exemplo, se uma pessoa te maltrata, na verdade essa pessoa seria você mesma se maltratando. Calma. Mas a mecânica por trás disso é muito sutil, é muito profunda. Vamos entender, não fica apavorado. Presta atenção, olha. A resposta não é que a outra pessoa seja literalmente você, em um sentido físico literal, não é isso. Mas a chave para entender isso está em entender o reflexo ou o espelho, como eu falei. E o que realmente significa, Bárbara, o reflexo no espelho, então? Então, existem 3 níveis principais para a gente interpretar essa ideia que acabam se complementando. Olha só, fica mais fácil entender desse jeito. O comportamento da outra pessoa que te maltrata é um retorno vibracional perfeito. Perfeito no sentido físico mesmo, da ressonância do que você está sintonizando. O universo, e a gente está aqui no planeta Terra, então a gente faz parte do universo, né? Ele age como um espelho e reage como um reflexo refletindo a sua crença, em forma de vibração, de frequência, de acordo com o que você está emitindo. E isso acontece por conta das leis universais, a lei da correspondência, a lei da afinidade. Explica para eles um pouquinho como funcionam essas leis, mãe. A lei da correspondência, ela diz que assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. Já a lei da afinidade comprova que semelhantes se atraem. Então, como a Bárbara explicou, se alguém te maltrata, algo dentro de você permite que exista essa interação de atração. Por isso, aquela determinada pessoa te maltratou. E isso ocorre porque ela também tem algo nela que se conecta a você. Então, se não houvesse sintonia entre a pessoa que te maltratou e você, não haveria maltrato. Faz sentido? Consegue entender esse caminho? Pois é. E isso nada mais é do que o que a psicanálise chama de projeção. Ou seja, é um mecanismo de defesa do inconsciente, onde eu projeto no outro algo que está em mim. E no caso da lei da correspondência, que afirma que assim como é acima é abaixo, assim como é dentro é fora, essa ideia revela exatamente a ideia do espelho, de que a nossa realidade externa é um reflexo direto do que ocorre em nosso mundo interior. Veja que falei, reflexo direto. Gente, não tem distorções, não é embaçado. A gente exterioriza o nosso interior de forma muito nítida, completa, clara e perfeita. Exatamente, mãe. E olha só, né? Se os nossos pensamentos, sentimentos e emoções estão em harmonia, eles estão equilibrados e coerentes entre si, então a nossa vida exterior vai acabar refletindo exatamente essa ordem. Mas, se a gente está num conflito interno, a gente acaba vendo que o caos
a Tá nossa dominando a vida vida. acaba se instalando, né? E essa é a chave, gente, para entender a lógica do como criamos a nossa própria realidade. Se você for diante de um espelho e sorrir, o reflexo vai te devolver exatamente o mesmo sorriso. Se você fizer cara feia, o espelho te entrega um reflexo de sua cara feia. A Bárbara tá fazendo careta aqui. Eu não sou espelho. Não tem como você fazer cara feia e o espelho te devolver uma cara feliz. É exatamente assim, gente, que funciona com a lei vibracional do universo. Então, vamos dar alguns exemplos, tá? Para Uhum. ficar mais claro. Você se sente culpado ou se julga internamente por alguma coisa. Por exemplo, ser um fracasso. Em vez de encarar essa dor, sua mente a joga em outra pessoa. Aí você se depara com pessoas no seu dia a dia te condenando, te criticando, te desvalorizando. E, na verdade, são apenas pessoas e situações que você se conectou por conta das frequências que suas crenças estão vibrando. Então, nesse caso, o ataque da outra pessoa seria como a tela de um cinema, onde você está projetando o seu próprio filme de fracassado. Você se culpa e se condena internamente, mas a cena que você assiste é de outra pessoa te condenando. Então, isso significa que o problema não é o que a outra pessoa faz, mãe? O problema é que o comportamento dela ativou uma crença de julgamento que já existe dentro de mim? Exatamente. A dor que eu sinto, então, não vem das palavras do outro, mas na minha própria ferida interna que as palavras do outro tocou? Exatamente. Isso é o reflexo seu, é a projeção daquilo que tem dentro de você. Então você cria essa situação e aquele que está sintonizado com você entra na sua faixa vibratória, né, na sua frequência e devolve em forma de reflexo. Então, gente, a pergunta a se fazer aqui é a seguinte: qual crença dentro de mim faz com que ser julgado pela pessoa se torne uma experiência relevante ou ressonante na minha realidade? E, gente, as respostas podem ser variadas e muito pessoais. Então, por exemplo, crenças de não merecer. No fundo, você não se sente digno de ser tratado com respeito pelas pessoas. E o comportamento do outro apenas dá forma a essa crença. Pode ter a crença da insegurança também, como você tem medo de não ser bom o suficiente, e o ataque da outra pessoa vai validar esse medo. Crença sobre o mundo, né? O mundo é um lugar hostil, né? Onde as pessoas te puxam para baixo, é um lugar perigoso. Então, a pessoa que agride está apenas desempenhando o papel que você inconscientemente escalou para ela no roteiro da sua realidade. Também pode ser uma crença sobre conflito. Você tem pavor de confronto. E aí o universo vai o quê? Te apresentar uma situação para que dê força e te dê a circunstância para lidar com pessoas te confrontando o tempo todo. Exatamente. Nesta visão, a pessoa não é você. Ela é como um ator que o universo contrata para te mostrar. De forma clara e inegável, uma crença que está operando, gente, dentro de você. Então, na verdade, a pessoa está te prestando um grande serviço, mesmo que de forma inconsciente e dolorosa. Então, veja, como podemos, a partir dessa consciência, identificar aquilo que estamos criando como dificuldade na nossa vida e transformar qualquer situação de limitação em uma vida mais leve? Observe. Observe e observe. Quando alguém te trata mal, não se trata de negar a sua dor ou dizer a culpa é minha, a culpa é de fulano, não é isso, gente. Trata-se de observar a situação como um poderoso alarme que te desperta. E como podemos fazer isso? Acolha a sua emoção, sinta a raiva, sinta a tristeza, sinta a frustração. Não a suprima, mas não pare aí, não pare nesse lugar. Pause e faça perguntas. Diante, gente, de qualquer adversidade ou circunstância, pergunte: ok, espelho, o que você está me mostrando sobre mim mesmo com essa situação? Qual crença minha está sendo refletida aqui? Qual julgamento meu foi ativado? E aí entra uma parte que é um tanto quanto desafiadora, né, mãe? Que é assumir a responsabilidade pela sua própria percepção. Então, assim, eu sou responsável pela dor que estou sentindo, porque ela vem de uma ferida minha. O outro, ele foi apenas um mensageiro. O outro foi apenas um ator, uma ponte para me mostrar o que eu preciso ali estar olhando, né? E por fim, uma coisa que eu considero, assim, ser talvez o ponto mais desafiador
inferior da nossa mente egóica, da mente do eu inferior, aquela que não conecta a gente diretamente com a nossa sabedoria divina, que é praticar o perdão. Porque é no perdão, gente, que a gente percebe a mudança acontecer. Então é aquela coisa, eu escolho não usar essa situação para me atacar e eu libero essa pessoa do papel de vilã da minha história. E aí sim eu vejo ela como apenas um catalisador da minha própria cura. É interessante como todos os saberes se encontram. Aqui eu acho que cabe muito bem o Ho'oponopono, né? Quando eu olho para o outro, né, na minha ilusão que o outro me machucou, que o outro me maltratou, que o outro, né, foi o azar na minha vida, o que o Ho'oponopono fala? Qual que é o mantra que eles usam, né? Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Isso significa, em outras palavras, que eu estou olhando para mim mesma. E o Ho'oponopono não é para o outro, gente, mas para gente, para mim. Então, o grande segredo é que nunca é sobre o outro. Gente, isso é muito verdade. Olha, esse despertar de consciência, se você introjetar isso em você, você vai resolver muito problema aí. Nunca é o outro. Quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você vai despertar para muita consciência. Então, quando dizemos, né, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, não estamos pedindo desculpas diretamente a uma pessoa de fora. Estamos reconhecendo que a situação, que o conflito, a dor ou até mesmo a presença daquele outro na minha vida está refletindo memórias minhas, memórias internas não resolvidas, né? Segundo a Simeona, né, a curandeira que ensinou essa técnica do Ho'oponopono, tudo que chega até nós, pessoas, situações, dores, conflitos, tragédias, não vem por acaso. Tudo surge porque existe em nós um registro, uma memória, consciente ou inconsciente, que atrai aquela experiência. Então, quando eu digo sinto muito, não é porque eu causei algo de ruim para aquela pessoa, mas porque eu reconheço que em algum lugar dentro de mim existe uma memória que me conecta a essa realidade. Ou seja, mais um ponto semelhante com o que estamos falando aqui, né, Bárbara, sobre a consciência frequencial. E a proposta do Ho Oponopono é limpar em mim aquilo que atrai aquela situação. E ao fazer isso, eu liberto não só a mim mesma, mas também o outro, porque aquela memória compartilhada deixa de existir no campo energético, tanto do meu campo quanto do campo da outra pessoa. É como se dissolvêssemos um nó invisível. Então veja, gente, marque bem isso aí, registre. Nunca é para o outro, mas para mim. É o meu encontro com o outro que revela o que precisa ser curado em mim. Então, quando eu purifico em mim, o reflexo muda, revelações mudam, padrões se dissolvem, dores se aliviam. E é por isso, né, que a Simeona dizia, o problema não está na pessoa ou na situação em si. O problema sempre são as memórias que carregamos. E a solução é limpá-las em nós. É porque é assim que você transforma qualquer problema, qualquer circunstância em uma oportunidade de libertação, né? Você pega o veneno e transforma em remédio. Você pega aquilo que está doente e traz para o seu campo de cura. E diante disso, e muito mais, né, a gente queria fazer um convite aqui para você refletir o seguinte: qual é a crença que mais tem limitado a sua vida? Talvez algo como um não posso mudar, um não sou capaz, ninguém me entende. Qual é a maior dificuldade que você tem na vida? Quais são os padrões que se repetem na sua vida? Perceba por um instante o que é que acontece no seu corpo quando você pensa nessa crença. Sente um aperto no peito, um peso nos ombros? Pois seja lá o que foi que você sentiu, essa sensação é o seu inconsciente mostrando como essa crença te afeta. Agora imagine, como seria a sua vida se essa crença não existisse? Que outra visão poderia ocupar esse espaço? Imagine essa situação que você identificou, que te bloqueia na vida, se ela não existisse. Onde você estaria agora? Como seria a sua vida? Pois é, gente, o nosso corpo ele sabe, viu? Ele guarda memórias que a mente egóica ainda não consegue nomear. E é nessa percepção que a frequência começa a mudar. A cada novo pensamento, nova percepção, a cada nova escolha, você consegue sintonizar uma realidade totalmente diferente da que você está vivendo agora. A gente sempre fala de escolha, e cada escolha de fato é uma sintonia, como a busca por um canal de rádio, né? Para você que está ouvindo a Vibe Mundial agora, o que você fez para estar aqui ouvindo o nosso programa? Você foi lá na rádio, né? No seu celular, no computador, no aplicativo da rádio e sintonizou. Não foi assim? Não foi fácil?
Então, quando você procura a Vibe Mundial, você sintoniza no 95,7 da FM, não é isso? E é isso, gente, sintonizar na frequência que você quer ouvir. No caso, a frequência da rádio é 95,7 Hz. E qual, né? A nossa vida é assim também, literalmente. Então, qual frequência você tem entrado para sintonizar as dificuldades que você está criando? Mas a escolha é totalmente sua, onde você decide sintonizar hoje. E é exatamente para isso que serve a psicoterapia, né, mãe? Muitas vezes, sozinho a gente não consegue, acaba sendo um desafio em tanto enxergar e transformar esses padrões aí. Às vezes o espelho tá um tanto quanto embaçado e você não consegue ver com nitidez o que tá refletindo. É isso mesmo. E por isso, eu e a Bárbara estamos convidando você para participar do nosso grupo VIP. Estamos abrindo um grupo especial pelo WhatsApp, tá? Para termos aí encontros online com a entrega de muita ferramenta para despertar sua consciência. Vamos fazer encontros semanais, vamos fazer vivências, né, Bárbara? E muito mais. Tudo para auxiliar você nessa jornada. Queremos dar para vocês uma caixa, gente, de ferramentas completa para você construir uma nova realidade a partir de uma nova consciência. É isso aí, pessoal. Então, assim, não tem custo para participar esse grupo VIP. É só entrar lá e ir acompanhando a gente. Você acabará sendo o primeiro a receber ali as nossas informações dos encontros, os nossos vídeos e tudo mais. Então, se você acabou sentindo que esse tema aí falou com você, ressoou no seu coração, talvez seja o momento de dar esse primeiro passo, né? Nós vamos deixar aqui os contatos para que você possa se inscrever e participar do nosso grupo VIP, né, pelo WhatsApp. A gente vai enviar o link e lá estará todo, né, todo o nosso material aí que será compartilhado, todas as informações de como participar desses encontros. é o que a gente costuma dizer, pessoal, a sua alegria é a sua bússola. E a terapia integrativa e todo esse conhecimento de despertar de consciência ajuda a gente a confiar nessa bússola e transformar esses padrões de limitação que nos impede de viver plenamente. A gente espera que vocês aí estejam conosco nesse caminho, viu? A vida só muda quando você muda a forma de se enxergar. É isso aí, gente. Estamos aqui com o horário apertadíssimo, mas sábado tem mais, tá? 12h30 estaremos de volta com Mentes Além do Tempo. Se você quiser mais conteúdo como esse, acesse o nosso canal do YouTube, é BIM91, tudo junto. Nas redes sociais é @ElianeBim e @psi.barbarabim, né? E se vocês quiserem, então, participar desse grupo ou saber mais sobre os nossos atendimentos com psicanálise sistêmica, hipnoterapia, constelação familiar ou psicoterapia, pode entrar em contato pelo WhatsApp com a gente. Para falar com a Eliane, o número é 11 84209959. E quem quiser falar comigo, o número também é 11 93400 1418. Queridos, gratidão pela audiência e a todos uma linda e abençoada semana.